Pouca gente acreditava que um dia seria lançada uma cinebiografia do mitológico Bob Dylan. Mas não só isso aconteceu, como o próprio Bob Dylan autorizou e chegou a participar da produção do filme Um Completo Desconhecido, dando ali algumas informações ali na produção e eu tive o prazer de assistir a esse filme na pré-estreia e eu trago aqui para vocês a minha opinião a respeito desse filme. Presta atenção. Você tem coragem de encarar a verdade em relação à sua música? Meu amigo e minha amiga, você realmente acredita que aqueles elogios da sua família, da sua avó, dos seus pais, da sua namorada, do seu namorado, né, falando que as suas músicas são demais, você não está cansado desse tipo de hipocrisia, desse tipo de agrado? Você quer realmente encarar a verdade, saber se a sua música é boa ou não? Se você realmente tem coragem, envie a sua música para mim, porque eu vou analisar cada detalhe, vou fazer uma análise minuciosa de cada segundo, vou fazer uma análise minuciosa da letra, da melodia, dos arranjos, da interpretação, de tudo. E você vai receber um vídeo exclusivo com a minha crítica sincera e profissional. Se você tem coragem de encarar a verdade, clique no link abaixo e mande a sua melhor música para mim, agora. Meu amigo e minha amiga, quando a gente fala do Bob Dylan, nós estamos nos referindo a um dos maiores ícones da música e da cultura do século XX, sei lá, em todos os tempos. Ponto. Não tem questionamento, quer você queira aceitar ou não. O problema, se você não aceita, o problema é seu. A obra do Bob Dylan, ela não se limitou apenas à música, mas também tem uma capacidade de trazer à tona sentimentos, pensamentos e também de transformar a sociedade de uma forma tão profunda que poucos artistas conseguiram alcançar. Basta você tomar contato com as letras das canções do Bob Dylan para você entender isso em toda a plenitude. E é por isso que tentar retratar esse ícone total numa obra cinematográfica nunca seria uma tarefa fácil, muito pelo contrário. Só que nesse filme que estreia essa semana aqui no Brasil, Um Completo Desconhecido, inclusive filme dirigido pelo James Mangold, né, que foi o mesmo diretor dos ótimos filmes, o John and June e o Ford versus Ferrari, e o filme estrelado pelo ótimo Timothée Chalamet, né, o mesmo astro dos novos filmes lá do Duna, por exemplo. Esse filme do Bob Dylan chegou com uma impressionante tentativa de representar a vida e parte da obra do Bob Dylan até um determinado período. E eu garanto para você, eu assisti o filme na pré-estreia, que esse filme vai muito além de ser uma simples cinebiografia. É sim um filme que se revela um estudo sobre identidade, reinvenção e complexidade de um artista que sempre se recusou a ser definido de uma maneira simples. E o mais legal de tudo, não é cinebiografia chapa branca, como a maioria do que a gente assiste por aí. E eu já vou explicar por quê. Esse filme ele é baseado num livro excelente que chama Dylan Goes Electric, né, do Elijah Wald. E seguindo uma narrativa linear, numa linha de tempo que vai desde o dia em que o Bob Dylan chega a Nova York em 1961 para conhecer o seu ídolo, o Woody Guthrie, que está internado em um hospital e prestes a morrer. Desde esse dia até o dia seguinte àquela lendária apresentação no tradicional Festival de Blues e Folk de Newport em 1965, quando ele causou a fúria da plateia purista tocando guitarra elétrica com a sua banda em um volume quase ensurdecedor. Esse filme ele propõe também uma abordagem um pouco mais
como é que eu vou dizer, um pouco mais intimista, mais filosófica, né? Com o Chalamet ali encarnando absurdamente tudo que se refere ao Bob Dylan. A voz é igual, o sotaque é igual, os trejeitos e até a maneira de cantar. Exatamente, porque é a voz do Chalamet que está ali nas canções do filme, canções uma melhor que a outra, né? Inclusive, esse moço, ele interpreta diretamente o Bob Dylan, cara, de um modo impressionante que até merecia o Oscar, né? Que provavelmente ele não levou por castigo por ter aparecido na cerimônia do Oscar com aquele pavoroso terno amarelo que transformou o cara numa omelete humana e ambulante. Mesmo nesse curto corte de tempo, né, de 4 anos praticamente, dá para perceber no filme como o personagem Dylan já exibia alguns lampejos das diversas facetas de personalidade que o Dylan real iria exibir nas décadas seguintes. Tá? Imerso assim naquela constante busca pela própria identidade dele, né? E que o tornava brilhante na música e um cretino nas suas relações interpessoais, principalmente em relação, no filme fica muito claro isso, a sua namorada Sylvie, que na verdade retrata uma das namoradas do Bob Dylan, a Suzy Rotolo, eternizada na capa do The álbum Free Willin' de 1963, só que com o nome alterado no filme a pedido do próprio Bob Dylan. E também o quanto ele era babaca com a amante dele, a Joan Baez, e com o seu mentor, o Peter Seeger, que são respectivamente interpretados no filme de modo sublime. A Elle Fanning fazendo a namorada, a Mônica Barbaro, a Joan Baez, e o Edward Norton como o Peter Seeger. Inclusive a Mônica e o Peter Seeger e o Edward Norton cantando com as próprias vozes no filme, também cantando de maneira sublime. Aliás, o título do filme, né, um completo desconhecido aqui no Brasil, ele não poderia ser mais apropriado. Por quê, cara? Porque ele apresenta um Dylan que a cada passo ele reflete um artista que nunca se definiu completamente, mas que ele foi e ele ainda é, cara, uma das figuras mais enigmáticas da história da música. E a atuação do Chalamet vai bem além da mera imitação do cantor, como eu falei, cara. O moleque que tem um olhar penetrante, né, tem uma sensibilidade ímpar na hora de interpretar, ele conseguiu encapsular a essência de um personagem que está, acima de tudo, em busca de algo que nem mesmo ele sabe o que é. E trata-se de uma representação literal do Bob Dylan, cara, com uma interpretação extremamente profunda da mentalidade dele, né? Alguém que se reinventa, que se distorce e que se recria constantemente. E esse jovem ator, ele está impecável ao mostrar a vulnerabilidade do personagem, principalmente nas cenas carregadas de uma tensão emocional contida, sabe? Quando há a demonstração de uma luta interna do protagonista, que ele mesmo não encontra respostas fáceis para as perguntas que atormentam o próprio Dylan no filme, cara. E o diretor, o James Mangold, faz com que o filme abrace uma sensação de fluxo, sabe? Como se estivesse tentando capturar o tempo que vai se esvaindo, sabe? Como o Bob Dylan fez com a sua própria música. E o diretor, ele utiliza uma paleta de cores, assim, meio escuras, assim, para ressaltar, inclusive, o isolamento do protagonista, colocando, inclusive, num cenário de uma certa desconexão. Tem uma cena do bar, por exemplo, quando ele vai assistir um show, que a cena toda envolta em sombras. Isso reflete a alienação do personagem, que já está vivendo uma vida que já não é mais a dele, mas ao mesmo tempo ele não sabe como redescobrir quem realmente é o Bob Dylan. E metaforicamente, esse filme, ele usa o Dylan como exemplo para falar para cada um de nós sobre as escolhas que nós fazemos na vida e o impacto que essas escolhas têm sobre quem a gente se torna. Então, assim, as decisões que a gente toma num determinado momento podem se estender indefinidamente. E aconteceu com o Dylan e acontece com nós mesmos, todos os dias, sem que a gente perceba. E é claro que numa cinebiografia sobre o Bob Dylan,
a música não poderia ser, obviamente, deixada de lado. Então a escolha das canções no filme, ela é crucial para o entendimento do personagem e da jornada dele durante aqueles tempos da Guerra Fria, a luta pelos direitos humanos e a própria revolução cultural que estava acontecendo nos Estados Unidos e no mundo inteiro na primeira metade dos anos 60. Então as canções do Bob Dylan são, na verdade, usadas como se fosse um reflexo interno do próprio protagonista, né? Eles estão ali para mostrar o turbilhão emocional que ele atravessava e mais do que simplesmente ilustrar, como é que eu vou dizer, momentos específicos da vida dele. A escolha de usar músicas em momentos-chave do filme também foi um movimento muito inteligente, vamos dizer assim. Por quê? Porque essas canções, cara, além de históricas, elas são imortalizadas pela mesma capacidade de se reinventar que o próprio personagem do Bob Dylan, né, feito pelo Chalamet, ele tenta alcançar ao longo do filme. Então, a música, como o próprio personagem, ela está em constante mutação e é utilizada para construir uma atmosfera densa e melancólica, que envolve, inclusive, o próprio espectador, como uma espécie de voz interior que acompanha o protagonista naquela jornada de autoconhecimento e, por que não dizer, de solidão. E a escolha das faixas, como, por exemplo, as lendárias Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone e The Times They Are Changing, essa escolha de faixas, ela ilustra tanto a transformação do protagonista, como também conecta a gente com o imaginário daquela geração que acompanhou o Bob Dylan na ascensão dele ao estrelato, cara. E o Bob Dylan, você sabe, cara, é um artista que ele não cansa de correr riscos e de se mover mesmo sem uma direção pré-determinada. E isso o filme mostra de uma maneira sublime, cara. E no final, o filme, ele deixa uma marca de inquietude no espectador inteligente. Por quê? Porque não há uma resolução clara ou uma conclusão definitiva sobre quem realmente o Bob Dylan é. Só que essa é a verdadeira mensagem do filme, porque a cinebiografia dele não tenta resolver o mistério de quem é realmente o Bob Dylan, mas em vez disso, ele confronta a gente com a realidade de quê? De que a identidade é algo fluido, que não pode ser capturado por uma narrativa simples ou por uma linha de tempo. Então, assim como o verdadeiro Bob Dylan, o protagonista do filme é, assim, numa última instância, um completo desconhecido, que permanece fora do alcance de qualquer definição absoluta. E o filme é, acima de tudo, uma reflexão sobre a impossibilidade de se compreender completamente uma figura como Bob Dylan. E a gente se identifica, por quê? Porque todos nós estamos, de alguma forma, tentando nos definir. Só que, ao mesmo tempo, nós somos incompletos, nós somos mutáveis e, por fim, nós somos desconhecidos. Sacou? Para você pensar em casa isso. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do ótimo filme, ótima cinebiografia, Um Completo Desconhecido, que fala a respeito da trajetória de 4 anos do Bob Dylan ali na primeira metade dos anos 60, e é um filme que eu recomendo muito e que você precisa assistir esse filme com seus filhos, tá? Dá um jeito aí, porque eu recomendo bastante. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião. Quando você assistiu o filme, né? O filme, no momento em que eu estou colocando esse vídeo aqui, o filme ainda não estreou, vai estrear. Mas aí, quando você assistir, coloca aqui nos comentários o que você acha e coloca também o que você pensa da obra do Bob Dylan, tá bom? Coloca aqui nos comentários e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.